Então, irmãos, São Marcos 10, verso 17. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Eu queria parar aqui um pouquinho, irmãos. Eu estava pensando, ninguém serve a Jesus Cristo sem ter que renunciar a alguma coisa. Ninguém serve. Por isso é que Jesus falou assim: nega-se a si mesmo, tome a sua cruz, né? Alguns, às vezes, têm que renunciar riqueza, outro tem que renunciar família, né? Perder família. Outros perdem bens, outros têm que renunciar certas coisas na sua própria carne. Ninguém serve a Deus, irmãos, sem renunciar nada. Então você olha assim em sua vida e descubra qual que é a sua luta, qual que é a sua batalha. Aí você diz: isto aqui é o ponto aonde Deus me prova. Às vezes alguém tem que renunciar a um desejo em si mesmo, uma vontade, uma coisa que ele tem no pensamento, ou que ele sofre na carne, uma tentação, uma luta. Outros vai sofrer por família, esposas vai sofrer por marido, marido sofrer por esposa, né? Outros têm que deixar certos tipos de emprego, de trabalho. Nós vamos ter que renunciar uma coisa. Outro vai renunciar uma oportunidade, rejeitar aquilo que ele podia, né, ter aquilo nessa vida, mas ele não vai ter por amor a Jesus Cristo. Então, sem renunciar a algo, não vai ficar. Não fica, não. Normalzinho, tudo bonitinho. Então, cabe a nós olhar qual é a nossa luta. Cada crente olha em torno de si e diz assim: qual é a minha luta? Ah, é esta. Agora nisto eu sou bem sucedido naquilo outro está tudo bem, naquilo outro, na moradia sou bem sucedido, no salário estou bem sucedido, na saúde estou bem sucedido, na família estou bem sucedido, tudo vai bem. Mas tem esse ponto na minha vida que é um massacre, que é uma guerra, é uma batalha. Às vezes é dentro de casa, entre a família, é um desentendimento, é um espinho na nossa vida, e que Deus está sempre nos dizendo: minha graça te basta. Você só ainda não ouviu no ouvido Deus dizendo: minha graça te basta. Mas pelo tanto que você já orou e aquilo não resolveu, é Deus te dizendo: minha graça te basta, minha graça te basta, tem paciência. Essa aí é a cruz que você tem que carregar, você não tem nenhuma outra. Você foi bem sucedido em tudo, eu te abençoei em tudo. Esse probleminha aí você não pode carregar ele.
esse problema aí você não vai carregar ele? Aí o profeta diz, Deus quer ver nossa atitude. Aí ele deixa e diz, vou ver o que você vai fazer, só com esse aí. Porque no resto, tudo eu já te ajudei, né? Eu te dei casa, te dei emprego, te dei saúde, te dei família, te dei casamento, né? Eu vou deixar esse aí para ver o que você vai fazer. E aí o tanto que você já orou, irmão, o tanto que você já orou, e essa coisa não sai, e ela está aí, é Deus te falando, minha graça te basta. Talvez você ainda não descobriu isso, que Deus está te falando, que a graça dele te basta. Você só fica, mas eu já orei demais e não resolve. Já orei, já jejuei e já orei, não resolve. Então, irmão, de hoje, a partir dessa escola, você vai sair dizendo, então é Deus me falando, minha graça te basta. É porque eu ainda não ouvi no ouvido a voz de Deus falando atrás de mim, minha graça te basta. Leva a sua cruz, isso aí é para te manter um pouco quebrantado, né? Porque neste mundo nenhum cristão pode seguir sem luta, não. Não tem jeito, Jesus falou, no mundo tereis aflições. Então eu acho que nós já estamos no assunto de paciência. Paciência, né? Porque talvez eu pare antes até do tempo previsto. Mas isso aí é paciência. E isso é paciência com Deus, é a essência da paciência. É o que o profeta falou aqui. Que classe de paciência é que nós temos que ter? Ele falou assim, é paciência com Deus. Agora, paciência com Deus, um ser tão poderoso que pode todas as coisas, mas é exatamente isso, é quando Ele pode e Ele nos dizer, eu não vou fazer. E Ele vai fazer isso com seus filhos, Ele está fazendo isso com sua igreja. Mas Senhor, eu sei que o Senhor pode. E a pessoa está naquela angústia. E o Senhor pode resolver esse problema para mim, mas Ele está calado como quem dizendo, mas eu não vou fazer. Aí o profeta diz, é paciência, e paciência com Deus. Paciência com Deus. Agora, por que o profeta dizia isso para a igreja, irmão? Porque parece que ele sabia que a igreja ia ter provações. A igreja ia ser provada, né? E a hora mais difícil de perseverar, de permanecer e continuar alegre e dando graças a Deus é na hora da provação. É na hora da provação. Então, aquele mancebo, irmão, ele fazia tudo, ele era cumpridor de tudo, abençoado, rico, né? Próspero. E aqui São Marcos chegou a dizer que Jesus amou ele, sentiu amor por ele. Nós lemos aqui, Jesus olhando para ele o amou, né? Onde está? Qual o versículo? 21. E Jesus olhando para ele o amou. E lhe diz, falta-te uma coisa, vai e vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Como que Jesus foi, né? Jesus foi exatamente naquilo que significava muito para ele. Jesus vai exatamente naquilo que significa muito para nós. E ali ele mexe, e aquilo é uma provação para nós. Nós vamos ser provados.
porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Meus irmãos, Jesus falou assim: onde está teu tesouro, está teu coração. É perigoso. Então, antes de um crente, de um cristão ser possuidor de muitos bens, ele deve testar o seu coração. Ele deve testar a sua força, se ele é capaz de ser possuidor de muitos bens e não prender o coração naquilo. Não deixar aquilo prender seu coração. Antes, pelo contrário, ser agradecido a Deus e servir a Deus com aquilo. Servir a Deus com aquilo. Não é? Isso não é pedir dinheiro, não. Isso não é fazer pressão, até mesmo indireta, por causa de dinheiro, não. Mas todos aqueles que são possuidores de bens procuram servir a Deus com seus bens, né? Com seu carro, com sua fazenda, com suas roupas, com seu calçado. Procura servir a Deus com aquilo, para que o coração não fique preso naquilo e causa problema, né? Porque é assim que acontece. Porque possuía muitas propriedades. Então, Jesus diz: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. É difícil. É por causa disto. É porque deixa o espírito da avareza prender. Deixa o espírito da avareza chega e prende. O mundo está atado pelo espírito da avareza. É difícil, então, quem tem riquezas, servir ao Senhor, dar conta de ser despreendido, né? Os discípulos se admiraram destas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Está vendo? É os que confiam nas riquezas. Põe sua confiança ali. E nossa confiança deve estar em Deus. Nunca ninguém deve descansar nos seus bens, né? Descansa em Deus. Porque alguns bens dá até uma certa tranquilidade. Viu, irmãos? Eu tenho um dinheiro na poupança, eu tenho uma casa para me morar, eu tenho um carro para me andar, e aquilo dá uma certa tranquilidade. Mas nós nunca devemos esquecer daquela lembrança. Nós devemos sempre ter uma lembrança em nós e dizer: isso não vale nada sem Deus. Isso não é prosperidade, essa prosperidade não me garante nada, isso não me dá vida eterna, isso não me dá um lugar no céu, na outra vida, isso não assegura nada, isso não assegura saúde, isso não é seguro. Isso é apenas uma previdência que eu tenho aqui, que é bom, né? É bom, cada um deve ter, né? A sua poupança, ser previdente é bom. Ter um recursozinho, isso é preciso, cada um deve pensar nisso, mas deve sempre vigiar aquele ponto, mas isso não assegura nada de concreto. Se o Senhor não guardar, isso desvanece de uma hora para outra, acaba tudo. Acaba a segurança, acaba a paz, acaba a tranquilidade, acaba até essa riqueza, voa igual poeira no vento. Isso vai embora. É como aquele rico que assentou e ele diz: regala-te, ó alma. É esse mesmo rico aqui, ó. O irmão Brana falou que é esse mesmo rico. Tinha muitos bens, não deu conta de seguir a Jesus por causa da sua riqueza.
né? Eles dizem, mas o que eu vou fazer com a minha riqueza? Com esse tanto de coisa que eu tenho, a igreja pede 10% e eu vou dar isso tudo, né? E aí mesmo eles ficam, aí mesmo eles param, né? Isso é uma prova tremenda. Então eles ficam aí mesmo, e esse rico não pôde, ele não pôde prosseguir, e a Bíblia diz que lá na frente ele aumentou suas riquezas, ele ampliou seus celeiros, estava cheio de mantimento, e ele assentou e disse, regala-te, ó alma, os celeiros estão cheios, né? E não é assim, não dá uma certa tranquilidade? Você vê a despensa farta, as latas cheias, graças a Deus, isto é bom, por um lado é bom, mas você olha para o outro lado, mas lembra do outro lado, diz, mas eu não me descanso nisso, eu me descanso em Deus, isto é Deus que fez, eu me descanso em Deus, eu sei que se Ele tirar a sua mão de misericórdia, isso desvanece tudo, as latas esvaziam, o emprego vai embora, né? A prosperidade acaba, a saúde acaba, e irmão, aquele rico assentou e disse, regala-te, ó alma, mas sabe o que aconteceu? Houve uma pergunta feita para ele, disse, mas louco, hoje à noite te pedirão conta da tua alma, e o que vais fazer? Esse mesmo rico, então ele morreu naquela noite, e lá na frente, tem outra escritura desse mesmo rico, ele estava na região dos perdidos, na quinta dimensão, em tormento, pedindo ao pai Abraão que mandasse o mendigo Lázaro molhar a ponta do dedo e vir e tocar na sua língua. Já pensou que ia desejar uma ponta de dedo molhado? Que coisa terrível, desejar uma ponta de dedo molhado. Então, mas pai Abraão disse, não é possível, era esse mesmo rico, era esse mesmo rico. Agora, irmãos, a ideia que eu quero assegurar bem, nesta hora, é essa, não ponhamos nossa confiança nisso. Você precisa trabalhar, lutar, ganhar dinheiro, economizar, fazer sua poupança, todo mundo que é equilibrado faz isso, viu irmãos? Mas depois de você ter isso, você ainda para e diz, Senhor Deus, mas é o Senhor que mantém, o Senhor que nos conduz, né? Então os discípulos se admiraram. Aí Jesus falou, não filho, é para os que confiam nas riquezas. É isso, é confiar na riqueza. Uma hora ela será desfarcelada debaixo das pessoas. E Tiago falou isso para os ricos deste mundo. Ela é desfarcelada debaixo das pessoas, viu irmãos? Então, é difícil para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Agora, existem muitas pessoas possuidoras de bens, que ela é uma benção, ela é humilde, sabe que aquilo não vale nada e confia em Deus.